Então, com o objetivo de divulgar a psicomotricidade, a formação em psicomotricidade heurística, organiza um primeiro encontro multidisciplinar que possa abordar as variadas visões sobre o corpo psicomotor, sobre o enfoque da psicomotricidade. Então, é isso que nós desejamos nesse encontro. O evento conta com 3 mesas, compostas por 11 profissionais, e agora serão 10, porque o Renato, infelizmente, ele foi internado, ele está com pneumonia. Parece que não se trata de Covid. Ele fez o exame e deu negativo. Então, a gente faz votos que ele consiga sair logo desse quadro de pneumonia que ele está. Todos têm formação variada. Procurei não repetir. E todos são psicomotricistas. Eu acho que isso é muito importante. E todos foram meus alunos. Mais importante ainda. Eu estou muito feliz por isso. Então, nós vamos ter um leque de opções e de conhecimentos que a psicomotricidade trouxe à sua prática profissional, né, desses profissionais, a partir da visão integrada e globalizada do indivíduo. Agregue-se a isso a noção de como cada profissão percebe esse corpo. Eu acho que aqui é importante eu fazer uma pausa e lembrar que nós temos o objetivo de formar psicomotricistas, mas caberá a cada um seguir o seu caminho de forma absolutamente independente. Muitos fazem a formação e colocam, trazem, enriquecem a sua prática de formação de base com os conhecimentos adquiridos. Eu considero isso também altamente positivo, né? Então, o que eu quis dizer é que a minha preocupação não é que todos se entreguem à prática psicomotora, mas que agreguem conhecimentos para suas práticas de base, porque todos são profissionais, já reconhecidos, já conhecidos, e, portanto, esse é o nosso objetivo. Então, a primeira mesa, ela tem por referência um olhar sobre o corpo em movimento na criança, que surge, né, que chega e que evolui de uma linguagem puramente corporal para uma linguagem falada. Esta mesa conta com a presença de psicopedagoga, fisioterapeuta e o educador físico, que é um especialista em autismo, nosso querido Lincoln, né? Então, a segunda mesa aborda as questões relativas à ludicidade, lançando um olhar sobre o desenvolvimento da criança ao adulto. Dela participa o Maurício, nosso querido amigo Maurício, do yoga, né? E o Hugo, né? Está aqui? Não, o Hugo é depois, né? Já vi. O Maurício está com... Era o Maurício, o Renato e a Gisele. Gisele. Maurício e Gisele. E Gisele é musicoterapeuta. Então, na última mesa, nós temos um olhar sobre o corpo renascido, a partir da experiência e do esquecimento, que muitas vezes, e principalmente na psicomotricidade, nós colocamos em cima da visão do idoso. Então, temos profissionais da fonoaudiologia, da psicologia e da terapia ocupacional. Tá?
Então, sintetizando a primeira mesa, que tem por tema Corpo é Vida, a segunda, Movimento é Vida, e a terceira, Evoluir é Vida. E entre as mesas haverá um espaço de 15 minutos para ser desenvolvida uma vivência. E o encerramento será uma vivência festiva também, né? Vamos fazer um encontro leve, agradável. Cada participante terá 20 minutos para a sua apresentação e onde poderá trazer, caso ache apropriado, né, uma vivência, ou então apenas a sua fala, a expressão do seu conhecimento. E é isso. É isso que nós esperamos, é isso que nós desejamos. Bom, já estamos na hora do nosso evento. Eu quero agradecer os participantes das mesas, deixar todo assim o meu carinho por vocês. Vocês sabem que a gente vibra na frequência do amor, né? Então, eu deixo aqui o meu carinho, meu agradecimento. Meu agradecimento também a todos que estão participando desse encontro, que aderiram ao nosso convite. E nós vamos, então, iniciar. É só um ajustezinho aqui, tá? Bom, eu já fiz meus agradecimentos, né? Agradecimento de coração, extremamente carinhoso, para vocês que estão participando das mesas e para todos aqueles que estão nos assistindo. Eu vou falar um pouquinho sobre corpo e vida, que, na verdade, é o título desse primeiro encontro da formação em psicomotricidade heurística. Este título nos diz que vamos discorrer sobre o corpo sentido, o corpo vivido e o corpo expressivo. Então, diante disso, seria impossível não olharmos o seu contrário, que nos levará a um conhecimento maior, que é a finitude do ser. A sabedoria, ela está sempre nos contrários, porque uma coisa dá sentido à outra. Sem essa compreensão, a vida se perde em si mesma. Então, quando pensamos vida, nós pensamos também no seu término. O melhor exemplo que eu posso apresentar sobre esse sentido de ser está ligado a uma passagem de Confúcio, que aqueles que foram meus alunos provavelmente já ouviram, né? Certa tarde, Confúcio passava de charrete por uma estrada de terra quando observou uma cena que o imobilizou. Uma porca recém-morta, com as tetas cheias de leite e a ninhada de porquinhos a sugá-lo no corpo ainda quente da mãe. Confúcio, consternado com essa cena, ele percebe que, em um dado momento, né, os porquinhos, eles soltam das tetas
e se voltam para a mãe, como se eles estivessem procurando o olhar e não o encontram, né? E o que acontece, então? Eles correm todos juntos pela estrada, sem se voltarem para trás. E aí fica a questão: o que assustou a ninhada? Se não a ausência do corpo expressivo, desse elan, da alma, do espírito, da vida, da essência, da psique, da energia. Eu não tenho mais palavras para dizer, a não ser da ausência da imagem que todos esses sinônimos acabam por englobar. Então, corpo e vida, nesse sentido, só pode ser na constatação de que corpo é vida. Então, essa assertiva, ela é tão verdadeira que o corpo do morto, na nossa cultura, ele é entregue a um desconhecido para ser arrumado, enterrado ou exumado. Então, a psicomotricidade heurística, ela tem por uma de suas características focar, eu vou dizer assim, na virtude. O que vem a ser uma pessoa virtuosa é aquela que está aberta à intuição. É alguém que o foco na vida está direcionado à criatividade. Essa definição eu atirei de um físico indiano, o Amit Goswami, que também desenvolve um trabalho de física quântica, né? Então, por que colocamos corpo e vida e não corpo é vida? É muito simples. Não se trata de dicotomizar, de fazer uma separação, e sim de mostrar, neste tempo de sofrimento, quando muitos estão partindo, outros sofrendo, outros adoecendo psiquicamente, o quanto o corpo precisa de vida. Eu trago para ilustrar o fato ocorrido com o grande escritor londrino Daniel Defoe, autor de Robinson Crusoe. Leram já Robinson Crusoe? Em um livro de psicologia, que agora eu não recordo, ficou dito que, em certa ocasião, Defoe silenciou e não disse mais nenhuma palavra. E foi justamente a partir desse quadro autístico que ele se notabilizou com o livro Robinson Crusoe, que modificou, transformou toda uma literatura da época, né? A mulher de Defoe não suportou o silêncio do marido e simplesmente enlouqueceu. O filho o abandonou, que também não suportou. E a filha foi a única que ficou cuidando do pai. Então, segundo ela, ele falou uma única vez na vida. Isso foi durante um estado febril muito forte, né? Mas logo que ele melhorou, ele voltou ao silêncio. E nesse período todo de silêncio, ele escreveu inúmeras obras e faleceu aos 70 anos de idade. O que esse caso nos mostra é que o escritor rompeu o contato com o mundo próximo, esse mundo real, né? Entre aspas,
e utilizou sua energia, a sua vida riquíssima, interna, com o quê? Com um mundo criativo, simbólico, imaginário. Então, sua vida e a sua obra, ela ficou entregue totalmente aos cuidados da filha. Caso contrário, não teríamos nem as obras e nem o escritor. Então, eu diria assim, que muitos nem isso fazem. Repelem a vida que existe no corpo, colapsam, entram em profunda depressão. É um mal que destrói, um mal que corrompe. A depressão, que afeta muitas pessoas, ela surge sorrateira, né? É como um estresse, e vai se agravando lentamente. São males da nossa realidade atual. Trata-se de uma incongruência, né? Porque estamos falando de um corpo vivo sem vida. Então, é preciso conhecer o objeto para poder identificá-lo na sua sombra. Portanto, existir é preciso. Nas meditações do Tao, Ming Dao cita uma estrofe que diz: a névoa torna o mundo uma pintura escura. Mesmo árvores próximas ficam meio distintas. Um corvo solitário, porém, não para de gritar. Ele se recusa a participar desse sonho. Assim, o Tao nos faz refletir que alguns de nós aceitam prontamente as condições dessa existência. Não se pode negar que temos olhos para ver, mas também nós temos voz para refutar a ilusão existencial. Isso é o que vamos fazer neste encontro. Usar a voz e o corpo para irmos em busca da essência que existe em cada um de nós. E ainda com o Tao dizer: ao admirar uma pintura, não examine a tinta. Ao encontrar um artista, não olhe o pincel. A essência da vida, ela nunca será conhecida por um ser humano, enquanto essa pessoa observar a vida em termos de observador e de objeto. A natureza absolutamente essencial da vida, ela só pode ser compreendida pela fusão completa com o fluxo dessa vida, de modo a que nos tornemos totalmente parte dela. Assim, eu os convido a iniciarmos essa viagem buscando essa fusão do corpo, junto com o seu sopro de vida. Feche os seus olhos. Sim, feche seus olhos. Se desligue da tela. Solte os seus músculos. Vá vasculhando cada segmento, cada parte de seu corpo. E vá soltando como se fosse um pó. Um pó que vai se espalhando de acordo com o espaço que ele encontra. Na verdade,
Você é o pó das estrelas. E agora, assim, você pode sentir o seu sopro de vida, a sua respiração. Sinta a sua respiração. Sinta toda essa essência. Vive esse momento. Procure se sentir puro. Não existe mais corpo e aves passando a mente. E não espere coisa alguma. Apenas se deixe ficar. Deixe viver esse momento. Calma, de unidade com você, de tranquilidade. E assim vá retornando. Respire fundo, longamente, como se faz um suspiro. E abra os seus olhos. Estamos todos aqui para ouvir sobre o corpo. O corpo renascido. O corpo tônico, o corpo lúdico, olhar sobre o corpo em desenvolvimento. E aí temos nossa amiga Fátima Santa Cruz, pedagoga, psicopedagoga, neuropsicopedagoga e especialista em dificuldades de aprendizagem e psicomotricista. Então, Fátima. A todos, né? É um prazer estar aqui. E, assim, depois da palavra da professora Marta, né? É até difícil a gente começar, né? Me foi dado essa incumbência, né? De falar logo após ela. E é, assim, uma honra, porque Marta é um ícone, né? Para a nossa formação, uma grande amiga. E eu vou falar um pouquinho para vocês dessa minha experiência, né, enquanto psicopedagoga, enquanto coordenadora de um espaço escolar, onde a gente tem desde a creche até o 5º ano, né? Então, assim, eu percebo que as crianças, de uma forma geral, elas têm um crescimento quando há uma troca de experiência, né? Uma troca dele próprio, né? Dele com ele mesmo,
principalmente quando a gente começa a pensar nesse corpo vivido, né? Nesse corpo de 0 a 3 anos, onde a criança começa a se descobrir e ela se descobre e descobre o mundo através do seu próprio corpo, né? Quando ela começa a brincar com as mãos, quando ela descobre os pés, quando depois ela começa a descobrir-se a si mesma de frente de um espelho, né? Onde ela começa a trocar experiências, então, a partir desse corpo. Essa fase é muito importante para a criança e, assim, mediante ao que eu tenho visto, né, com esta questão da pandemia, tem feito, assim, me provocado uma reflexão muito grande, porque as escolas, de uma certa forma, proporcionam a essas crianças um conhecimento de corpo, quando ele troca com um amigo, quando ele brinca, quando ele se percebe, né? Quando o próprio bebê ainda na creche, né? Eu tenho um neto que está na creche, já está com 5 anos e foi para a creche muito novo, desde os 4 meses de idade, e assim, a gente podia perceber nele um crescimento muito grande através dessas trocas, né? Porque, na realidade, a gente percebe que a criança, com a troca, ela evolui muito, né? E, mediante a esse momento instaurado, né, que a gente não pediu para que acontecesse, mas que é mundial, me faz refletir e me deixa muito apreensiva por conta dessas perdas, né? Por conta desse isolamento social que essas crianças estão vivendo. Tanto quanto psicopedagoga, porque dentro do espaço psicopedagógico e psicomotricista, a gente percebe a necessidade dessa criança de ser estimulada nesse corpo. Porque muitas crianças que chegam até nós, chegam com dificuldades de aprendizagem, elas chegam por conta de queixas nesse corpo que não foi bem estimulado, né? Não foi trabalhado. Então, é assim, eu acredito que essas experiências vividas com essas crianças são muito importantes para o crescimento deles e para o seu próprio reconhecimento enquanto ser humano, enquanto pessoa, né? E aí, nesse pouco tempo que eu tenho, né, para falar, me chega essa reflexão de pensar da seguinte forma: o que é que a pandemia, né, o que esse isolamento social pode causar de dificuldade futuramente nessas crianças? Enquanto a psicomotricidade heurística, né, diz que a gente precisa expressar esse corpo, precisa buscar essa individualidade e essa parceria, trocando e sendo estimulado, a pandemia faz o inverso, né? Isola essas crianças e tiram eles desse convívio social. A minha preocupação assim maior hoje é justamente com a pós-pandemia. Porque, assim, dentro da pandemia, enquanto profissional, eu vejo assim que os espaços de atendimento estão fechados, né? A gente tentou fazer alguns atendimentos online, né? E o que não rende um aproveitamento total dessa criança, porque o que eu percebo é que as crianças hoje, por conta até dos próprios pais que estão trabalhando home office, as crianças estão muito de frente da televisão, as crianças estão muito de frente de um tablet, as crianças estão muito de frente de um computador, né? E aí, assim, de uma certa forma, se isolando, né? E esse corpo ficando muito acomodado.
E aí, como é que a gente volta para essa escola e para a nossa vida normal, sendo uma criança de 0 a 3 anos, ou de 3 a 7 anos, ou mesmo uma criança de 7 a 12 anos? Como é que eu volto para a minha vida normal quando, na realidade, eu não vou poder interagir socialmente com o outro? A minha preocupação é justamente pós-pandemia, né? Porque os parquinhos das escolas estarão fechados. As crianças serão colocadas num espaço um por um. Então, é um isolamento onde eu vou estar com o meu amigo, né? Eu vou estar com a presença do outro, mas eu não vou poder trocar com esse outro. Eu não vou poder beijar, eu não vou poder abraçar, eu não vou poder cumprimentar, a não ser com o cotovelo, o que nos causa muita estranheza. Eu fui à escola um dia desses para uma reunião presencial e, quando lá cheguei, foi uma surpresa, né? Porque ter que sentar numa distância do outro, ter que cumprimentar com o cotovelo, né? Então, foi uma coisa assim, me causou uma estranheza muito grande, porque o ser humano, de uma certa forma, e o brasileiro em geral, eles são muito afetuosos, né? Nós somos muito afetuosos. Nós gostamos de abraçar, de beijar, de compartilhar com o outro, inclusive o lanche, né? A nossa, as crianças, elas trocam o lanche uns com os outros. Então, neste momento, eu não vou poder permitir que essas crianças interajam e troquem entre elas qualquer tipo de experiência. E aí nos causa uma estranheza muito maior quando eu penso nesse corpo de uma criança de AEE, né? De uma criança autista, de uma criança com síndrome de Down, que vai ter que estar vivendo agora, né, com uma máscara, que vai estar vivendo agora sem poder ter o espaço que ela necessita, né? De sair de sala, de andar, tocar no chão, de rolar no chão, de correr, de pular, né? De passar por um circuito que eles mesmos criam, né? Dentro dos espaços. E aí isso tudo me faz pensar e refletir sobre como é que esse corpo, né? Vivido e percebido e representado vai estar dentro deste momento tão difícil que a gente está vivendo. Essa semana eu voltei aos meus atendimentos, né, num espaço psicopedagógico, e é um espaço multidisciplinar, e foi muito difícil voltar com os pequenos. Os grandes, não. Os acima de 12, 13 anos, mesmo os com algum transtorno, com alguma deficiência, foi mais fácil, porque já conseguem compreender um pouquinho mais das regras. Mas eu encontrei um de 5 anos, né? TDAH, com dislexia, que ele queria o tempo todo pular no meu colo, me abraçar, me beijar. Tia, por favor, tira essa máscara, vamos, deixa eu te beijar, vamos trocar nariz com nariz. É assim, não pode, né? Você precisa entender. Agora nós estamos vivendo um momento difícil. E aí ele ia ao bebedouro, tirava a máscara, deixava a máscara. Então, foi assim, foi complicadíssimo. E hoje eu me pergunto como é que essas crianças vão estar chegando. Eu gostaria de fazer, assim, de pensar, né, com vocês, com essa mesa, né, tão maravilhosa que está comigo, que é o Bruno e o Lincoln, né, de que forma, né, essas expressões individuais dessa criança, como é que essas funções vão voltar à sua normalidade, né? Como é que esse corpo que tem um significado e tem um significante, né, dentro de uma habilidade, como é que esse corpo ele vai estar circundando agora esse momento tão difícil? E aí
como eu já falei, né, eu tenho um neto de 5 anos e tenho um neto de 1 ano e 2 meses. Dentro de uma casa, né, onde a gente, vai uma sugestão, né, para as famílias, né, que estão com crianças dentro de casa. Dentro dessa nossa prática psicomotora, e principalmente essa prática heurística, né, desse brincar heurístico, eu percebi que os meus netos, quer dizer, assim, a gente tem comprado muita coisa pela internet, né? Então chega muita caixa dentro de casa, né? Chega caixas pequenas, chegam caixas grandes, né? E aí a gente começou a lançar mão dessas caixas para as crianças aqui, né? Começou a deixar com que eles largassem um pouco a televisão e largassem um pouco o tablet, porque, como toda criança, isso hoje faz parte do universo deles, né? A tecnologia, o celular, o tablet. Então, a gente fez com que eles deixassem esse momento um tanto de lado e que eles percebessem aqueles instrumentos, aquelas caixas. E aí foi, assim, divino e maravilhoso. Perceber que a criança utiliza desse imaginário, né? A criança, ela se percebe enquanto ser humano e começa a perceber o mundo através de uma brincadeira, né? Então eles começaram a brincar com as caixas e as caixas começaram a virar carros, um empurra o outro, né? Claro que o mais velho empurra o pequeno tenta empurrar o mais velho, mas não consegue. Mas foi um momento rico, que a caixa virou carro, depois a caixa virou uma casinha, né, com porta, inclusive, né, que o pequenininho ainda não respeita as regras e aí não quer entrar na caixa, quer sair da caixa, e o mais velho quer que ele fique dentro da caixa. Mas foi um momento que a gente começou, enquanto família, a largar um pouco o nosso universo também e começamos, então, a perceber o universo da criança, a dar valor a esse universo, né? A perceber o quanto eles conhecem desse esquema corporal, o quanto eles conhecem de tempo e espaço, o quanto eles têm conhecimento de fundamentações que são importantes para futuramente acontecer o letrar na vida deles. Então, em um dado momento, a caixa era carro, depois era casa, depois virou um trem, depois virou castelo, né? E assim a caixa foi se transformando, né? Algumas caixas. E aí a gente começou a lançar mão disso. E aí a gente colocou uma bacia, colheres, e aí já virou um tambor, né? Já virou um chaveiro, virou um chocalho, e assim nós fomos dando imaginação, quer dizer, vivendo a imaginação deles. Na realidade é isso, né? Eles foram nos mostrando de que forma eles interagiam com esses objetos e de que forma essa criança, né, de que forma esse pensamento estava sendo estruturado. Eu acredito que isso foi uma coisa assim muito rica. E aí eu fiquei pensando na volta da escola, o quanto essa professora, né, eu creio que aqui existam alguns professores, o quanto esses professores terão essa dificuldade, né, de trazer essa vivência corporal para a criança, trazer esse criativo, esse imaginário, né, essas expressões individuais. Como é que o professor, então, iria trabalhar isso? E aí, eu, enquanto pedagoga, né, e orientadora da minha equipe, eu fiquei pensando, bom, acho que a gente pode começar a pensar em trabalhar as histórias. Então, a gente partiu para o universo das histórias, porque através das histórias você consegue fazer com que a criança ela mesma crie a sua história. Então, o que a gente fez?
oportunizou, fazendo um teste, né, com as crianças de casa, a gente oportunizou que eles começassem, então, a contar, quer dizer, o mais velho a contar histórias para o pequeno através daquelas caixas, através daquele universo que ele tinha em mãos. E aí, assim, foi muito rico a gente perceber o quanto de conhecimento uma criança de 5 anos consegue ter do seu próprio corpo, desses movimentos que são tão significativos, quantas habilidades ele tem e a gente não percebe, né? O quanto foi grande perceber que ele já tem noção de tempo e espaço, né? E aí, com essa construção que a gente foi fazendo, né, com as crianças de casa e pensando no universo escolar, a gente, então, pensou em que essa expressão corporal pode ser trabalhada sim, né? Pode estar o tempo todo sendo trabalhada sim, dentro da escola ou fora dela, né? Em qual momento a gente esteja vivendo. Eu acredito que se você despertar o seu olhar, né, você vai conseguir perceber o quão grande são o conhecimento dessas crianças. E aí, eu fiquei conversando com o meu neto e uma das coisas que a gente ficou nessa interação e que eu achei que foi muito engraçado e a partir daí foi criada uma história, foi que ele observando, ele nunca tinha talvez observado a lua, as fases da lua, né? E aí ele observando a lua, ele percebeu que a lua não tinha um pedaço. E aí surgiu então uma curiosidade, ou seja, despertou nele o desejo de saber por que tinham tirado um pedaço da lua. E aí, com esse desejo de saber por que tiraram um pedaço da lua, a gente foi instigando ele, né? Como é que você acha que tiraram um pedaço da lua? Porque a gente faz uma alusão de que a criança ela necessita descobrir e compreender alguns problemas que são colocados para ela, né? Ela precisa também aprender a fazer uma reflexão em cima de tudo que ela vive. E aí ele falou: olha, vovó, a lua está tão distante, e aí você começa a perceber que ele já tem uma noção de distância, né? A lua está tão distante que para terem pego um pedaço da lua só pode ter sido um gigante. E esse gigante é muito grande, porque ele é muito grande, porque para poder chegar na Lua, ele tem que ser muito grande. E aí eu perguntei a ele o nome que ele poderia dar para esse gigante. E aí ele deu o nome de Alien, né? E aí a gente começou a pensar que esse gigante Alien, ele poderia realmente ter roubado um pedaço da Lua. E o que ele poderia ter feito com um pedaço da Lua? E aí ele começou a dizer: vovó, eu acho que ele espalhou esse pedaço da lua pela rua. E aí então a gente começou a pensar, começamos a cortar papel e pensar: será que esse papel poderia ser um pedaço da lua? E aí você vê, a gente trabalhou um movimento de pinça quando ele começou a cortar o papel e a jogar no chão. E aí ele falou: o gigante Allen jogou os pedaços na rua. E agora, o que podemos fazer? O tempo. O que podemos fazer? Estou terminando. O que podemos fazer para recuperar essa lua? E aí, então, a gente fez a reconstrução dessa lua, colando os pedaços. Então, para vocês verem que basta a gente usar a imaginação e a criatividade, que a heurística aparece, né? Eu gostaria de chamar o meu amigo Bruno, né? Bruno Lavor, meu amigo, foi meu professor também, né? E que ele venha contribuir
agora um pouquinho com a minha fala. Beijo, Bruno. Tá contigo a bola agora. Um beijo, Fátima. Boa tarde para todos presentes aqui na sala, né, na nossa mesa. Obrigado, professora Marta, pelo convite para estar aqui falando sobre o corpo, né? Acho que a fala da Fátima é muito rica quando ela correlaciona essa visão do corpo nessa época de pandemia e com uma visão entre a psicomotricidade e a psicopedagogia, que são coisas que se complementam o tempo inteiro. E eu estou muito feliz de estar aqui dividindo esse espaço de fala com a Fátima, que eu conheço, e com o Lincoln, que eu também conheço e admiro o trabalho. Então, para mim, é muito especial estar aqui. Eu tinha separado uma apresentação, mas eu não me comunico bem com essa era digital totalmente, então eu não vou mais apresentá-la porque eu não consegui conectar. E aí eu decidi falar mesmo sobre a minha visão de corpo, né, do desenvolvimento infantil, mas de uma forma diferenciada, porque a minha visão de corpo com relação ao desenvolvimento inicial da criança sempre, durante toda a minha prática profissional, foi atravessada pelas crianças com dificuldade, né? Então, inclusive, o meu relacionamento, a minha história de amor com a psicomotricidade, ela surge da minha necessidade de entender melhor o corpo da criança, especialmente com deficiência motora. Então, né, como vocês sabem, eu sou fisioterapeuta, minha formação de base, né, e quando eu estudava a fisioterapia e começava a entender as dificuldades motoras que as crianças poderiam apresentar, faltava alguma coisa para mim. E eu me questionava, né, na época, sobre, mas o que está faltando? Porque esse corpo é diferente, mas apesar de um corpo que é diferente e que não se movimenta, é um corpo de criança. E a criança, o que ela faz é brincar. Então, aquilo me preocupava e eu pensava, e quando eu encontrei a psicomotricidade, eu encontrei muitas das respostas sobre a percepção do corpo da criança com dificuldade motora, né? Então, eu trabalhei muitos anos, trabalho ainda, né, com crianças com paralisia cerebral, né, um termo mais genericamente falando, e muitas coisas me fizeram pensar para chegar até a fala que eu vou ter hoje aqui. Uma coisa interessante, quando a gente parte da psicomotricidade, eu separei aqui duas falas do Vallon, que ele fala o seguinte, que a partir do ato que o homem estrutura o seu pensamento, integrando-se num social. E ele fala também que o movimento é a primeira estrutura de relação com o meio, a primeira forma de expressão da emoção e do comportamento. Indo mais além nessa fala, nesse livro do Vallon, que é do auto ao pensamento, que ele marca, né, até o desenrolar da psicomotricidade, ele fala que as impressões que a criança deve a cada situação ou a cada objeto formam um conglomerado, onde se misturam os motivos afetivos e objetivos de suas experiências, sem que elas saibam distinguir entre os dois. Uma forma de atividade que parece implicar incontestavelmente relações entre movimento e representação é a imitação. Então, a psicomotricidade, ela vem falar para a gente o tempo inteiro que a criança, ela aprende, né, ela se entende e aprende e se desenvolve e se constrói como um ser social a partir do movimento, né? Então, o movimento como uma primeira forma de expressão e de comunicação no diálogo tônico, por exemplo, da relação mãe e bebê. E quando a gente fala do desenvolvimento típico, por exemplo, nós entendemos que essa evolução natural dos movimentos acontece através do brincar, da experimentação do próprio corpo, como a Fátima explorou e mostrou para a gente, né? E aí, durante essa vivência com as crianças com dificuldades motoras, eu me deparei exatamente com o oposto disso. Então, as crianças que têm paralisia cerebral, elas, numa definição muito simples, elas têm alteração em 3 seções, em 3 fatores: a postura, o tônus e o movimento. Então, como nós iríamos garantir que essa criança apresentasse o desenvolvimento que eu espero dentro de uma relação e se tornando um ser social, se eu não tenho a base disso tudo, que é o movimento?
Então, isso faz com que a psicomotricidade e a criança que tem paralisia cerebral entre em um confronto, né? Afinal, como eu vou oferecer e permitir que essa criança que não tenha movimento utilize do movimento para chegar ao seu pensamento, para chegar, né, à sua socialização, enfim, todas as outras coisas. E aí, a gente começou a procurar algumas respostas para isso, né? Então, a coisa mais importante era olhar para esse corpo da criança com paralisia cerebral, né? E uma das coisas que é mais interessante é que esse é um corpo que ele é subjugado a olhares múltiplos e a olhares diversos. Então, essa criança que tem paralisia cerebral, o primeiro olhar que ela vai ser subjugado vai ser o olhar dos pais. Então, os pais, numa perspectiva de esperar uma criança que eles idealizaram, uma criança perfeita, e vai vir uma criança que simplesmente não consegue se mover, né? Depois que ela passa por esse julgamento do olhar dos pais sobre esse corpo, ela parte para o olhar dos profissionais que vão trabalhar com ela. Então, essa criança vai ser subjugada por olhares do fisioterapeuta, do terapeuta ocupacional, do pedagogo, do educador físico. Então, vários profissionais vão construindo diferentes olhares sobre essa criança, né? E aí, esses olhares, muitas vezes, fragmentam esse corpo da criança, que deveria ser um espaço de unidade, de um corpo inteiro, né? E aí, durante esse trabalho com as crianças com paralisia cerebral, as falas das mães eram sempre muito interessantes, eram sempre espaços muito interessantes. Então, uma das primeiras falas que me marcam quando eu falo de corpo da criança com paralisia cerebral é de uma mãe que chegou para mim com uma criança de 2 anos com paralisia cerebral e ela falou assim para mim: olha, eu acho que o meu filho, ele é esquisito, ele está meio quebrado. Será que você teria como consertar ele? Porque ele, se você olhar para ele, ele não senta, ele não segura o corpo. O meu filho é quebrado. Eu acho que nós tínhamos que consertar ele, né? Uma outra fala que a gente escuta também, né, na clínica de crianças com paralisia cerebral, foi uma mãe que chegou e falou assim: olha, o meu filho, ele não entende nada que eu falo, então eu não brinco com ele. Então, toda vez que tem festas de aniversário, eu guardo todos os presentes dele em cima da estante, porque ele não usa, ele não sabe brincar, né? Então, ou elas vêm com uma outra fala também, que é assim: tá, eu entendi o que você está falando, mas o meu filho vai andar? Então, esse corpo da criança com paralisia cerebral, ele é sempre subjugado por vários contextos e várias falas e muito envolvido com as expectativas da família. E tudo isso ia sendo acumulado na minha cabeça em como a psicomotricidade ia entrar para estar fornecendo experiência e vivência para essas crianças em especial, né? Então, como fisioterapeuta, o meu olhar ele precisaria ir além do que simplesmente o motor. E foi aí que a psicomotricidade começou a me ajudar. Um dos pontos principais da criança que tem paralisia cerebral grave é justamente a sua forma de comunicação. Então, muitas delas não têm a capacidade de verbalizar, enfim. E aí, a partir do momento que a mãe e os familiares eles conseguem ter um olhar para esse corpo de forma diferente, eles começam a se comunicar com essa criança através da via corporal. Isso nada mais é do que a expressão psicomotora. Então, nós, como fisioterapeutas e psicomotricistas, enfim, a primeira porta de entrada de acessar o corpo dessa criança era justamente mostrar para os pais que, através dessa expressão psicomotora, esse filho poderia se comunicar com os pais e com as mães. E era muito difícil para os pais, inicialmente, entenderem isso. Só que a psicomotricidade, através de orientação com os pais e de vivências psicomotoras onde os pais participavam, eles começavam a perceber que as crianças queriam mostrar coisas para eles. Então, vem outros relatos. Por exemplo, de uma avó, que ela falou o seguinte para mim. Ela falou assim: olha, o Tiaguinho, ele não fala, mas, Bruno, depois que você me falou que eu tinha que prestar mais atenção no corpo e no movimento dele, eu já entendi quando ele quer uma coisa. Aí eu falei para ela assim: me fala mais sobre isso. Ela falou assim: todos os dias de manhã agora,
levo ele no quintal aqui de casa porque tem árvore e dá para ver o sol. E eu fico com ele tomando sol e eu boto o braço dele, né, porque ele é uma criança que não tem movimento, para mexer nas folhas. E todos os dias de manhã nós conseguimos fazer isso. E aí o que eu já reparei? Que toda vez que eu volto para dentro da casa, o Tiago começa a jogar o corpo dele para trás e o rosto dele muda. Aí, Bruno, eu entendi. Ele está falando para mim que ele quer mais, que ele quer brincar lá fora. Aí eu falei para ela, você descobriu exatamente, você se comunicou com o seu neto, né? Então, a psicomotricidade, ela vem ajudar essas crianças com dificuldades motoras graves a se comunicar com o outro, a se mostrar para o outro, né? E isso é tudo a partir de um processo. Então, é uma coisa até que na psicomotricidade a nossa fala é de que o movimento e o desejo sempre parte da criança, né? E das crianças com paralisia cerebral, o nosso corpo como psicomotricista vai ser um corpo mediador. Então, muitas vezes o nosso corpo vai ser um instrumento onde essa criança vai se apoiar motoramente para falar o seu desejo, para falar o que ela quer. E quando as famílias descobrem essa possibilidade e levam essa possibilidade para dentro da sua casa, essa criança, esse corpo, ele começa a ser modificado na visão desses pais, e aí deixa de ser aquele corpo, né, que, como eu disse lá no começo, que está quebrado, que não está funcionando, né, que eu preciso consertar o meu filho, passa a ser um corpo de criança que mostra seus desejos, que tem as suas vontades e que está ali para se comunicar com os pais, né? E então a psicomotricidade, ela tem que olhar para essas crianças e perguntar para elas assim: o que você quer fazer? O que você pode fazer, né? E o mínimo movimento, ele vira o máximo movimento, né? Que é o máximo da expressão psicomotora que essa criança vai trazer para sua família. E é uma coisa que eu sempre falo: a psicomotricidade é uma ciência, é uma terapia, talvez, que ela tem que ser capaz de ser transformadora, né? E quando uma mãe consegue olhar para o corpo do seu filho de uma outra forma, isso é um sinal de transformação. Isso é um sinal que o nosso trabalho como psicomotricistas e terapeutas deu certo, né? Ainda nessa questão desse corpo que é subjugado por diferentes olhares, mas que só precisa desse olhar acolhedor, né, e de descoberta, um olhar heurístico, né, tem também as falas das próprias crianças. Então, eu tenho crianças que conseguem falar algumas coisas, e essa semana um deles falou uma coisa muito interessante para mim. Eu perguntei para ele assim, né, eu falei assim: Joaquim, como foi sua semana? Porque nós estamos nesse momento de teleatendimento, né? E ele é uma criança grave, ele não anda, ele tem poucos movimentos, mas ele faz os teleatendimentos, ele espera, mas ele consegue se comunicar comigo. Aí ele falou assim para mim, eu falei assim: Joaquim, como foi a sua semana? Aí ele falou assim: foi muito especial. Eu falei: especial? Ele falou assim: por quê? Aí eu falei: por quê? Ele falou assim: porque foi meu aniversário e os meus amigos da empresa que ele falou o nome da empresa, né, que cata lixo na rua dele, fizeram um bolo para mim. Aí eu falei assim: fizeram um bolo para você? Eles vieram aqui e cantaram parabéns para mim. Eu falei: isso é muito especial. Aí ele falou assim: mas tio, eu pensei aqui numa coisa. Eu falei assim: o quê? Aí eu falei assim: ele falou assim: eu já sei porque eu não ando e não posso ir na rua no caminhão com eles. Aí eu falei assim: por quê? Aí ele olhou para mim e falou assim: porque a minha mãe sempre me carrega. Então, né, é esse olhar dessa criança sobre o seu próprio corpo. Então, tem o olhar da mãe, o olhar do outro e o olhar da própria criança. Ele não anda porque a mãe dele não carrega, né, nessa visão de corpo que ele tem. Esse assunto ele ainda é atravessado por muitas questões psicomotoras, como a questão da construção do esquema e da imagem corporal, né? A criança, ela desenvolve e ela se apropria do seu eu, do seu esquema corporal, da sua identidade, através das suas vivências com o corpo. Então, se eu já tenho uma criança que tem poucas experiências corporais por questões, né, limitações estruturadas nela, né, eu tenho construções de esquema corporal diferentes da criança típica, né? E isso às vezes também pode ser observado através do desenho, por exemplo,
né? Então, algumas dessas crianças conseguem desenhar e muitas delas desenham a cadeira de rodas como se fizesse parte do seu esquema corporal, do seu corpo. Então, mais uma vez, o olhar da criança sobre o seu próprio corpo nessa perspectiva da deficiência motora. Bom, Marta, ainda tenho tempo ou está acabando meu tempo? Você está terminando seu tempo. Então, tá bom, senão eu perco aqui meu tempo. Deixa eu ver mais alguma coisa. Então, é isso. Eu acho que o olhar para o corpo com a criança com a deficiência motora, ele é um olhar que precisa ser muito delicado, ele precisa ser um olhar que ele é treinado e ele é um olhar acolhedor, né? Então, no primeiro momento, quando você está com essa família que tem essa criança que para eles, né, não tem potência, você precisa envelopar essa família, acolher, receber e trazer para ela a expressão psicomotora que essa criança pode mostrar. A psicomotricidade ensina para os pais ver, olhar, observar essa criança. E isso eu acho que é um grande presente da psicomotricidade para todas as pessoas que trabalham com deficiência motora. Depois que esses pais passam a olhar essa criança, a criança ela consegue se olhar também, ela consegue mostrar para o outro. E isso é a psicomotricidade, né? Através do meu movimento eu consigo criar relações com o meu mundo externo, né? Com o outro, né? Bom, acho que é isso que eu queria compartilhar com vocês, né? Sobre a minha visão sobre esse corpo, que era uma visão motora da fisioterapia e que foi transformada através do meu encontro com a psicomotricidade. Acho que a visão heurística é o caminho para o encontro com essa criança com deficiência motora e acho que é isso. A psicomotricidade, ela nos transforma como um todo, tá bom? Acho que é isso. Bom, pessoal, agora eu vou passar a fala para o Lincoln Souza, né, que ele é graduado em Educação Física, especialista em Educação e Reeducação Psicomotora, psicomotricista heurístico, tem uma ampla atuação com crianças autistas e eu estou bastante curioso para saber o que ele tem para falar para a gente hoje, tá? Obrigado a todos por estarem aqui. Tchau, tchau. Obrigado, Bruno, pela apresentação aí. É muito bom poder estar aqui compartilhando, né, com todos vocês. Eu acho que o que seria das nossas vidas se não fossem momentos de partilha, né, de convivência. Então, é sempre muito gostoso. E eu não poderia deixar de passar em branco, minha eterna mestra, a professora Marta, o quanto foi gostoso fechar os olhos e ouvir a sua voz de novo. Voltei para a época da minha formação. Então, foi uma delícia poder participar desse momento com você novamente. E assim como poder ouvir a Fátima, que eu já não via há muitos anos, e o Bruno, que eu não conhecia diretamente assim, né, só indiretamente também, foi muito gostoso poder ouvir as percepções de vocês. E acho que toda a fala, né, que foi colocada aqui é super, super importante e que compõe esse cenário da psicoheurística, né? Eu costumo falar que a psicoheurística, para mim, ela é a eureka da descoberta. Isso foi, inclusive, um dos processamentos que tive durante a formação. Não sei se a professora vai lembrar, mas Mônica, que acho que é da minha turma está aí, não sei se ela lembra também, enfim. Só pontuando e tentando costurar de alguma forma com o que os nobres colegas falaram anteriormente, eu acredito muito, Fátima, que o retorno para a vida escolar, né, ele vai necessitar que todos os profissionais e pessoas envolvidas com as crianças tenham um olhar para captar novos registros, novos momentos, novas constituições de pessoas. E a partir desses novos olhares se formarão novas relações, de acordo com as demandas que serão trazidas, né? Então, é como se a gente fosse no botão de reset e apertasse lá para poder ver com maior clareza tudo que vai acontecer a partir daquele bloco de momento, né? O que é uma caixinha de surpresas, o que torna, na minha opinião, uma delícia, mas não menos desafiador. Então, essas novas constituições, esses novos diálogos, eu acho que podem trazer muitos aprendizados para todos nós. Em específico, com a prática das famílias que eu acompanho,
eu acredito que a pandemia está dando uma grande chance para todos os pais. Uma grande chance de exercitarem novos olhares e terem novas descobertas com seus filhos. Então, isso eu acho que para aqueles que estão conseguindo, né, porque nem todos conseguem e cada um faz o que é possível naquele momento, está sendo muito útil. E costurando também com o que o Bruno falou, que foi muito legal, curti muito a sua fala, citando o Valon no Ato do Pensamento. Eu acredito muito, mas muito mesmo, que a comunicação ela jamais poderia ser creditada como a responsabilidade de uma pessoa só. O ato de comunicar envolve 2 ou mais pessoas, né? Mas na nossa prática é o que o Bruno colocou, e acontece mesmo. A gente está careca de ver pessoas falando: nossa, mas ele não consegue falar comigo, ele não consegue brincar. Tá, da mesma forma que ele não consegue se relacionar com você, você não consegue compreender as atuais formas de comunicação dele e estabelecer uma relação. Então, para mim, isso só evidencia cada vez mais uma necessidade, que aonde eu vou tenho levantado essa bandeira, viu? Eu acredito muito que todas as, principalmente graduações, elas deveria ser cadeira obrigatória como uma formação de psicomotricidade. Porque se você quer formar indivíduos, se você quer formar pessoas, você precisa ter um olhar mais completo sobre essas pessoas. E não um olhar que seja limitante, excludente, né? Então, acho que uma das coisas, aproveito para falar, que me comprou, né, no bom sentido da palavra, me trouxe para o lado da psicomotricidade, foi esse olhar de não julgamento. Então, a gente costuma, na prática, né, julgar com uma velocidade muito rápida. E aí acaba esquecendo de exercitar várias outras competências que a gente poderia, né? E se a gente for falar do campo de educador, né, no sentido mais amplo da palavra, independente de ser pai, mãe ou professor, a gente constantemente julga os nossos filhos, as nossas crianças, julga pelo movimento que ele faz. Isso é muito comum, mas por quê? Porque a gente não traz em nossa formação uma vivência psicomotora. Não precisa ser que todo mundo tenha uma formação completa em psicomotricidade, mas só de ter tido a experiência de mudar esse olhar já vai dar a oportunidade de novas relações serem construídas. Então, acho que olhar sobre esse aspecto, né, que o Bruno também colocou na explanação dele do julgamento, né, do quanto isso influencia na constituição da pessoa, né, é muito importante. Eu gosto sempre de usar um exemplo que para mim é muito característico para ilustrar o que eu quero dizer quando eu falo sobre o julgamento, que é o seguinte: as pessoas, eu ouço comumente as pessoas falando assim, não, mas olha, ele está usando aquele objeto ali sem função, ele está fazendo um comportamento estereotipado, olha, ele tem estereotipias, mas nada mais é do que uma visão muito rasa sobre o que está acontecendo, é a ponta do iceberg, né? É o resultado de alguma coisa. Só que as pessoas olham o comportamento, em muitos momentos, como algo que está começando agora, e sequer se dão o trabalho de pensar ou de refletir sobre aquele movimento. Tem um exemplo que é muito clássico, né? Eu poderia pedir, estou vendo vários de vocês aí, né? Por exemplo, a Marcele com uma caneta na mão ali agora, só que ela está de cabelo preso. Tem alguém de cabelo solto com uma caneta na mão aí? Pronto, Marcele já me ajudou. Pronto, Ângela, faz um favor, vocês são mulheres, é que eu não consigo fazer isso, por razões óbvias, viu? Prendam o cabelo de vocês com a caneta aí. Quem tiver caneta e cabelo pode prender, viu? Eu não estou querendo excluir ninguém, mas eu também não vou poder participar dessa. Ótimo. Agora tentem imaginar se nesse exato momento eu chegasse aí no ambiente de vocês e fizesse assim, ó. Não, pode parar, Ângela, Marcele, Luciana, Maria, Ludmila, caneta não é para prender cabelo, caneta é para escrever. Isso pode causar certa estranheza, né?
mas fazendo um paralelo com a realidade que a gente vê com as relações se estabelecendo, é o que mais acontece. É aquela criança que está se relacionando com o objeto ou com o próprio corpo de uma forma e vem um adulto e interrompe aquele movimento dizendo o que ela tem que fazer ou o que ela deve fazer com aquilo. Só que quem dá a função sobre o objeto, por exemplo, é a pessoa que o manuseia, é a pessoa que o controla. Nunca deveria ser a pessoa que está de fora dizendo para que aquele objeto serve. Então, eu fiz essa brincadeira da caneta, né? E obrigado a todos que me ajudaram nesse processo, para que vocês pudessem tentar, de forma mais prática e ilustrada, pensar sobre essa função do objeto, né? Eu imagino que para todas vocês mulheres, em algum momento da vida, vocês já prenderam o seu cabelo com a caneta, senão vocês não teriam a facilidade em 10 segundos para prender o cabelo, ok? Então, para vocês, a caneta não serve só para escrever. A caneta serve para prender o cabelo. Da mesma forma que para uma pessoa com autismo, girar a roda do carrinho, talvez ela já saiba que o carrinho faça vrum, vrum. Talvez ela já saiba que o carrinho anda assim. Mas agora, neste dado momento, ela está empregando uma função a esse movimento, a esse objeto, de forma diferente. De repente, ela está buscando um estímulo visual ou conhecer daquilo para se conhecer melhor, enfim. E aí vem um adulto muito bem intencionado, com muito amor no coração, se aproxima dela e fala assim: não, tá errado, não pode, o carrinho é para fazer brum brum, ok? Então acho que é super importante que todos nós pensemos sobre isso, sobre o quanto, às vezes sem saber, a gente limita as pessoas através dos nossos julgamentos. E como eu já falei, a prática psicomotora para mim foi que trouxe muito aconchego nesse olhar, né, de não julgar. E se eu estou falando das relações que se estabelecem entre as pessoas, desse diálogo tônico, se eu quero me aproximar de uma pessoa, se eu já começo julgando o comportamento dela, eu dei o primeiro passo para um distanciamento. Então, é um exercício que todos nós precisamos fazer, sabe? É mudar essa ótica para que a gente consiga enxergar o movimento sem julgar, enxergar o comportamento sem julgar. Você pode sim ser um detetive curioso, né? Para tentar entender o motivo pelo qual aquela pessoa está realizando aquele comportamento, mas não com uma intenção de julgar, e sim com uma intenção de conhecer ainda mais daquela pessoa, daquele corpo que está transitando em eterna evolução, acho que eu posso dizer assim. Ah, eu tinha separado aqui para vocês, vamos ver se eu consigo compartilhar a minha tela. Agora que eu lembrei, acabei me empolgando aqui na minha fala, mas eu tinha algo para apoiar a minha fala junto a vocês, viu? Vamos ver se eu consigo aqui também, dentro das minhas limitações tecnológicas, compartilhar a minha tela com vocês. Acho que todos estão vendo a minha tela nesse momento, certo? Se fizer, faz um joinha aí. Beleza, obrigado. Então, aqui só para ilustrar o que eu acabei de falar, né? Eu acho que é isso. Esse não julgamento, quando ele ocorre, né? E por que eu estou falando disso? Para as pessoas que já me conhecem, eu trabalho já há mais de 3 anos com pessoas com autismo. E existe um julgamento muito forte sobre o porquê dela estar fazendo esse comportamento estereotipado e repetitivo, né? Mas eu faço um adendo aqui, que isso não acontece só com pessoas com autismo. Isso se prolonga para as pessoas e crianças de desenvolvimento típico também. São aqueles pais ou aqueles professores que querem que a pessoa seja o que eles desejam. Então, eu, enquanto pai, projeto os meus fantasmas no meu filho ou na minha filha, e aí vou tolir comportamentos dele, tolir movimentos dele, para que ele seja aquilo que eu desejo que ele seja. Não permita o que a minha criança ser o que ela quer. Então, acho que é bem interessante a gente pensar, né? E aí eu convido a todos vocês a fazer essa reflexão, o quanto que a gente está tolindo, né? Ou julgando, às vezes sem saber, com um olhar, a gente julga esse comportamento. Eu gosto muito de pontuar
essas 4 frases aqui, quando a gente está falando sobre isso, porque em muitos momentos, se você está numa prática docente, você pode ser tomado pela sua ansiedade, ou pela sua avidez, ou pela sua animação de levar aquele conteúdo programático que está lá dentro, lá, regido pelo MEC, para que a criança receba. Só que nesse dado momento, você não pode esquecer de ter um olhar psicomotor na direção dela e perceber se ela está pronta ou não para receber aquela informação daquele jeito que você está enviando. Então, é muito legal pensar sobre isso, porque se a gente entrar numa vibe, eu costumo falar que é uma corrida armamentista, né? Eu preciso preparar o meu filho para o futuro. É uma frase muito comum, né? E aí você vê crianças de 3, 4 anos que estão sendo comumente tolhidas em suas movimentações, em suas buscas, em seu processo de autoconhecimento. E a gente vê uma sociedade emocionalmente cada vez mais frágil. E, na minha visão, por conta disso. Por essas relações que estão cada vez mais empobrecidas, né? E aí, um último que eu gosto muito de pensar é: será que a gente está permitindo que a criança nos conduza nessa relação? É uma delícia quando a gente consegue permitir que a criança nos conduza para onde ela quer nos mostrar, para onde ela quer nos guiar. E aí é muito difícil, porque nós, enquanto adultos, somos os detentores do saber, os detentores do conhecimento, né? Comumente ficamos num cabo de guerra com a criança. Eu quero conduzir essa relação, eu sou o certo, eu quero te mostrar o que eu tenho, o que eu gostaria que você fizesse, enquanto a criança tem as demandas dela. Então fica esse cabo de guerra puxando para lá e para cá. Mas, de novo, é importante lembrar daquilo que eu coloquei no início. Se todos tivessem uma formação de psico, talvez isso seria muito mais fácil, porque ela investe na formação pessoal da pessoa, não só na formação profissional, na parte técnica. Então, quando você se conhece mais os seus fantasmas, você trabalha mais disso. E você está pronto mais para uma prática docente, para oportunizar mais o desenvolvimento para aquelas pessoas que estão com você. Não é segredo, né, para ninguém, mas na prática, de novo, a gente tem um distanciamento, né? Em qualquer manual que a gente pegue para ler, em qualquer teórico, a gente vai ouvir sobre isso, né? Sobre o quanto é importante a gente dar vazão a esses movimentos, possibilitar que a criança se movimente para constituir os seus processos de autoconhecimento, de conhecimento do mundo e desenvolvimento da sua linguagem. Só que na prática o que a gente vê é um sistema que favorece o contrário, que cada vez mais a gente vai tolir essa liberdade de expressão corporal, essa liberdade de movimento. E o que, na minha opinião, resulta nisso aqui, diretamente. Diretamente. Então, hoje em dia, a gente tem crianças, na minha leitura, com diagnóstico ou não, mas que têm em comum determinadas janelas em seu desenvolvimento. Uma dificuldade de utilizar expressões mais claras naquilo que ela quer dizer, no que ela está sentindo, no que ela está pensando. E justamente por quê? Porque os movimentos são comumente tolhidos e julgados. Então, acho que é super importante a gente pensar sobre isso. Sendo da prática, docente ou não, viu? Se você é pai e mãe, também reflita sobre isso, né? Certa vez eu estava com a minha esposa no campo de São Bento com meu filho, que na época tinha 3 anos de idade, e a gente indo fazer um passeio no dia de domingo. Campo São Bento, não sei se vocês conhecem, é aquele campo grande que tem em Niterói, que fica em frente à igreja Porciúncula. É como se fosse uma praça bem grande, com árvores, as pessoas usam para caminhar. E nesse dia, a gente estava indo lá passear com ele, era domingo, umas 9 horas da manhã, ele está pulando igual uma pipoca, pulando. Minha esposa está assim: para, minha, para. Eu falei: pera só um pouquinho.
Aí fui para a lateral do campo de São Bento, que estava mais vazia, por dentro tem grade. Aí ele tá lá pulando uma pipoca, querendo sair, ela puxa para cá, ele vai para cá, ela puxa para cá, ele vem para cá. Eu já estava vendo a hora que ia ter um estresse ali, né? Aí eu falei assim, não, vamos fazer o seguinte, filho, você quer correr? Ele, beleza. Falei, mamãe, fica aqui com ele. Peraí, filho. Aí eu fui correr, dei um estirão de mais ou menos uns 20 metros. Falei, agora vem! Aí vem ele. Correndo, chegou. Eu falei, gostou de correr? Ele, sim, pode correr se você quiser. Vai lá na mamãe. Ele foi, chegou correndo na mamãe, beleza. Ele fez isso umas 4 ou 5 vezes. Daí a pouco, quando ele chegou lá pela 5ª vez, na minha direção, ele deu aquele suspiro. Eu falei, o que foi? Ele, não soube me responder. Eu falei, tudo bem, vamos passear? Ele, vamos. Me deu a mão, foi andando calmamente e ficou tranquilo, observando determinadas coisas que compunham o nosso passeio naquele dia. Mas nada disso teria acontecido, por exemplo, se naquele bloco de momento eu não tivesse um olhar psicomotor sobre o movimento corporal, que estava precisando sair de alguma forma por algum motivo. Então, acho que é super importante a gente pensar e refletir sobre essas questões que constituem as nossas vidas, né? Sobre esse diálogo tônico, que é super importante que nós façamos. O diálogo tônico é essa leitura mesmo, que a gente vai fazer da expressão do movimento da pessoa, do que ela pode estar precisando, sentindo, é a constituição do bloco de momento dela. Se naquele bloco de momento eu conseguir ser ou oportunizar o que o meu filho precisou, ótimo. Quisera eu que em todos os momentos as pessoas pudessem fazer isso também na direção das crianças que estivessem com ela. Como que está o meu tempo aí, professora? Já que todo mundo está te perguntando do tempo, eu estou perguntando também. 2 minutos? Ok, então eu fiz uma mensuração de tempo mental um pouco boa. Então, o que eu tinha para trazer, né, das minhas contribuições com o tempo que a gente tinha, era mais ou menos em relação a isso, sobre o quanto é importante estar atento a esse diálogo tônico, viabilizar qualquer forma de comunicação sem estar julgando ela, que é mais importante, e tentarmos entender que a criança, em muitos momentos, ela vai ser como um rio, e não tem como represar um rio, senão ele estoura. A gente pode dar margem, dar contorno a ele. A gente vai ajudar ela a percorrer o caminho que ela quiser percorrer, dando contorno às margens, né, que são os limites que a vida também nos coloca de alguma maneira. Mas represar esse rio é o que eu vejo mais acontecer, infelizmente, na nossa prática. E aí eu vejo tantas... Como é que chama quando uma represa estoura? Não sei, tem um nome técnico para isso, mas aí a represa estourou, pronto. E aí você precisa de mais tempo para poder consertar isso tudo. Bom, eu espero que de alguma forma a minha fala tenha agradado vocês, que vocês tenham se identificado, mas se não se identificaram também, ótimo, eu estou à disposição para fazer qualquer tipo de troca no futuro também, no privado, entrando nas mídias sociais aí, vai ser um prazer trocar e dialogar com vocês, tá bom? Eu queria aproveitar esse momento agora para agradecer os ouvidos de todos vocês.